A graça e a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 4, que nos fala assim. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O texto nos fala que, depois que Jesus ele conclui o que nós chamamos do grande sermão, ou sermão do monte, Jesus ele dá todos os seus ensinamentos, ou grande parte dos seus ensinamentos estão aqui no Sermão do Monte. Quando ele fala das bem-aventuranças, começa falando das bem-aventuranças e conclui falando sobre a casa construída sobre a rocha, aquele que observa então os seus ensinamentos. E todos ficaram encantados com a sua palavra e começaram a dizer que ninguém havia ensinado como ele. Aqui no verso 28 e 29, quando a conclusão diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E no verso 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui nós encontramos Jesus ensinando, ministrando um grande sermão, um grande ensinamento, mas no momento que ele desce, ele confirma agora a sua deidade ou a sua divindade mediante a libertação de um homem leproso. Interessante que, quando nós observamos esse texto, ele tem alguns ensinamentos para nós que nos remessa para os dias atuais e que nós precisamos observar esses princípios da palavra de Deus, trazê-los para a nossa vida e entender que, assim como este leproso, nós também estamos na mesma condição muitas vezes e precisamos da intervenção de Deus de forma milagrosa na nossa vida. A lepra, que era a doença que este homem tinha, era um mal, principalmente no primeiro século, um mal terrível. Quem a possuía não podia viver em família, tinha que sair da sociedade, tinha que morar no leprosário e tinha que perder todo um vínculo com o templo, com as sinagogas, ou seja, com a adoração. Essa pessoa, por ter uma enfermidade que ela não tinha cura e ao mesmo tempo era contagiosa, essa pessoa tinha que ser afastada. Não é uma questão de crueldade, de ser ruim com a pessoa, é uma questão de saúde pública, é uma questão de sobrevivência. Por isso que foi estabelecido isso. A hanseníase, ou como é conhecido como mal de Hansen, era um mal que causava essa ruptura na vida da pessoa. Era como se fosse a própria morte. A pessoa que aparecesse com a mancha no corpo tinha que ser examinada pelo sacerdote, e à medida que o médico ou o sacerdote examinava aquilo e detectava que era a lepra, essa pessoa então ela tinha que ser afastada do convívio familiar. E ficaria afastada até o momento em que ela fosse curada. E a Bíblia fala, pelo menos, de um leproso que foi curado no Antigo Testamento, que foi Naamã. No Novo Testamento, nós encontramos algumas curas realizadas por Jesus Cristo. Fora disso, nós não encontramos mais ninguém. Hoje, a hanseníase ela tem controle, ela tem até cura, dependendo do estágio que ela se encontra. Mas, naquela época, era um mal muito grande. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu convivi com um homem que tinha lepra. Ele costumava ir na nossa casa, quando nós éramos ainda bem novos. Meus pais recebiam aquela pessoa com todo carinho, dava café, a gente conversava ali. Eu via, pelo menos, meus pais conversando muito com ele. E a gente, criança, a gente não entendia muito bem do que estava se passando. Mas meus pais nunca tiveram preconceito ou nenhum medo em relação àquela pessoa. Porque o mal que ele tinha, apesar de ser lepra, estava controlada mediante a medicação. Nos chamava a atenção que ele tinha a pele estranha, algo diferente tinha naquele homem, que, como nós éramos crianças, nós não entendíamos. Só fomos entender muito tempo depois.
mas aquele homem frequentou nossa casa. Só que na época de Cristo, isso tipo de coisa não poderia acontecer em hipótese alguma. As pessoas tinham que ser afastadas do convívio familiar, como já falamos, do convívio social e também do convívio religioso. Então, por causa disso, essa pessoa, seja um homem, mulher, um jovem, seja quem for, tinha que ser tirado, porque poderia contaminar outras pessoas. Então, a lepra, ou a hanseníase, mais conhecido como a lepra pela Bíblia, era um mal que atingia centenas de pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a graça e a misericórdia de Deus atingiu e alcançou algumas dessas pessoas. Por que a pessoa tinha que ser afastada? Como já falamos, contaminava. E se contaminava, não podia ficar no arraial, não podia estar na convivência de ninguém. Só que a Bíblia, quando fala a respeito da lepra, ela mostra que o leproso, lá no Levítico 13, você encontra como deveria ser a lei em relação ao leproso. Se fosse detectado que essa pessoa com aquela mancha era lepra, tinha que ser afastado e ver se tinha algum progresso em relação àquilo. Caso fosse confirmado, essa pessoa era considerada imunda. E toda vez que ela se aproximava do arraial ou se aproximava de pessoas, ela tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Era uma forma das pessoas se afastarem. Então a pessoa ia se deteriorando. A doença ia se agravando, porque não tinha medicação e também as pessoas eram colocadas de lado. E a situação ia se agravando cada vez mais. E a pessoa acabava morrendo com esse mal, com o corpo muitas vezes em chagas, a situação muito, muito delicada. E não sei se você sabe, mas a Bíblia, quando fala da lepra, a lepra ela remete ao pecado. O pecado também, assim como a lepra, o pecado é da mesma forma. Não sei se você sabe, mas a lepra, a parte que está afetada, ela fica insensível. Simplesmente não há nenhuma sensibilidade, não sente nada. Existe um livro chamado A Dádiva da Dor, que Philip Yancey escreveu, falando a respeito do Paul Brent, que trabalhou muitos anos na Índia com leprosos. Ele conta como era a situação dos leprosos na Índia, como ele trabalhou com essas pessoas e como ele conseguiu fazer com que muitos daqueles indianos leprosos tivessem uma vida quase que normal. Então há essa possibilidade, sim, mas não é uma tarefa fácil. Então, o mal de Hansen, né, que descobriu esse bacilo, que inclusive leva o nome dele, por isso que é hanseníase, esse homem descobre esse problema, mas a solução dificilmente tem. Quando se encontra, só no estágio ainda muito, muito recente, mas a cura, as soluções. Aqui nós encontramos então este homem leproso. Como já falamos, a lepra é um símbolo do pecado, e como símbolo do pecado, nós encontramos na própria Bíblia, mostrando exatamente isso. Lá em Isaías capítulo 1, 5 e 6, o Senhor descreve o coração da nação de Israel como se estivesse totalmente tomado de lepra. A lepra no coração da nação era no sentido do pecado. Era chagas não espremidas, não tratadas, que não havia como nem tratar mais. O corpo estava totalmente tomado. Assim era a nação de Israel, assim era o coração do povo. E a lepra também ela tem um símbolo também de maldição. Nós, lendo o Antigo Testamento, nós encontramos algumas pessoas que, infelizmente, foram amaldiçoadas, ou o Senhor permitiu que a lepra alcançasse devido a uma insubordinação, uma ação contrária contra a palavra de Deus. Por exemplo, Miriam ficou leprosa, porque ela se rebelou contra Moisés. E Moisés era a representação de Deus na terra, como líder religioso, como líder daquela nação que tinha saído do Egito. Tanto Miriam quanto Arão, os dois se voltaram contra Moisés. E Miriam ficou leprosa, e ficou 7 dias fora do arraial. E pela misericórdia e graça, o Senhor a curou. Então a lepra, a primeira coisa que ela faz, ela para. Ela traz uma estagnação na vida da pessoa. O pecado, da mesma forma, traz uma estagnação na vida. Uma outra pessoa que ficou leprosa devido por se voltar contra o Senhor foi também Uzias, o rei. Era um bom rei, tinha promessas de Deus que teria um reinado abençoado,
No entanto, o orgulho toma o seu coração e ele resolve entrar no templo e oferecer incenso no altar. Aquilo era função sacerdotal e não a função de um rei. Cerca de 80 sacerdotes se voltam contra Uzias e ele imediatamente sai correndo quando ele descobre que a sua testa brota ali uma lepra. E diz a Bíblia que ele mora fora da sua casa, numa casa separada, e morre leproso. Então a lepra também é sinal de rebelião. E muitas pessoas estão se rebelando, o orgulho está tomando o coração das pessoas e se afastando do Senhor ou querendo tomar lugar daquilo que o Senhor disse para não ser feito. Uma outra pessoa que ficou leprosa também mediante o pecado que cometeu foi Geazi, o servo de Eliseu. Diz que Naamã fica curado da lepra, quis dar uma oferta, um bom dinheiro, vamos dizer assim, para Eliseu. Eliseu se recusa a receber aquele dinheiro. No entanto, entra no coração a ganância, no coração de Geazi, que vai atrás de Naamã, prega uma mentira, pega uma parte daquele dinheiro e leva e esconde na sua casa. Só que o Senhor o acompanha e o Senhor revela a Eliseu. E no momento que revela a Eliseu diz: a lepra que estava sobre Naamã vai recair sobre você e sobre a sua descendência. Então, a mentira, o engodo, o engano, é como uma lepra no coração de muitas pessoas, como nós temos visto hoje na nossa sociedade, na nossa vida, muitas vezes o pecado da mentira, que engana, que suborna, que tenta persuadir as pessoas a ter vantagem com aquela pessoa. Foi isso que aconteceu. Então o pecado da lepra é ou melhor, o pecado, né, e a lepra é o símbolo desse pecado que tem causado divisão, causado ruptura e causado, acima de tudo, um afastamento das pessoas de um convívio sadio, de um convívio que poderia ser abençoador. Por isso que lá em Levítico capítulo 13, quando nós encontramos a respeito da situação da lepra, a observação que a gente tem ali é que foi examinado. E a lepra profunda, e se a mancha profunda e foi detectado, a pessoa imediatamente tinha que se afastar. No momento que se afastava, tinha que ser examinada. Um período, se afastado. Quando retornava, examinava, se espalhou, aí essa pessoa estava considerada imunda e tinha que sair. A roupa teria que ser queimada. Tudo é o símbolo do pecado. O pecado é profundo, o pecado espalha, o pecado leva à condenação eterna. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o pecado. Nós precisamos tomar cuidado e pedir que o Senhor intervenha na nossa vida, nos libertando desse mal. A hanseníase é um mal, e um mal que precisa ser tratado com a medicação, com cuidados necessários, com higiene, com várias coisas. O pecado é a mesma coisa. O pecado precisa ser sanado, tirado do nosso meio. E esse homem que se aproxima de Jesus, ele é interessante porque ele tem algumas características que eu quero pensar com você. A primeira coisa que a gente observa é que se esse homem não podia ter o convívio familiar e nem poderia estar no meio do arraial, ele se aproxima de Jesus, mesmo assim. Então a primeira atitude que esse homem tomou para receber a bênção, ele se aproxima de Deus. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados porque nós queremos a bênção do Senhor, mas muitas vezes nós não nos aproximamos. E lá em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. A forma como eu me aproximo não é só se aproximar com objetivo, com propósito, com o intuito de receber do Senhor a misericórdia e graça. Esse homem se aproxima e a segunda coisa que esse homem faz, ele adora. Diante da crise, diante do caos, diante da situação que ele estava, diante de todo tormento, de toda angústia, nós não podemos sequer imaginar o que se passava no coração daquela pessoa. No entanto, este homem se aproxima do Senhor, se prostra humildemente e adora o Senhor. Esse sentido de adoração, de reconhecer que o Senhor era poderoso, que era o próprio Deus encarnado. Irmãos, nós vivemos uma época onde tem gente que adora a Deus quando tudo vai bem. Mas nós precisamos aprender com este homem aqui que a adoração ela tem que ser espontânea. E ela tem que ser em todo o tempo.
seja nos momentos bons, seja nos momentos maus, seja nos momentos de grandes alegrias, seja nos momentos de grandes tristezas. Este homem aqui, apesar de estar enfermo, e Lucas diz que este homem estava tomado de lepra. O corpo estava cheio de lepra. Algo assim insuportável de se ver. No entanto, esse homem, ele adora o Senhor. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Agora, nós devemos adorar o Senhor em todo tempo. Quando tudo vai bem, nosso coração está alegre, mas nós devemos adorar na tristeza, na angústia. É um momento de adoração, é quando meu coração está rendido ao Senhor e reconhece a grandeza do Senhor. Isso depende do tempo que estamos vivendo. Uma outra coisa que esse homem faz, ele se aproxima, ele adora, mas é algo interessante que ele diz aqui. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele não só reconhece que o Senhor é Deus, ele não só reconhece a grandeza do Senhor. Ele sabe que Deus pode realizar, mas existe algo interessante aqui. Ele diz: se tu quiseres, eu sei que só pode, mas se tu quiseres. Esse homem, irmãos, nos dá uma lição tremenda. Em outras palavras, está dizendo: seja feita a tua vontade. É aquilo que Jesus havia ensinado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. No momento que nós estamos vivendo, nós temos que orar dessa forma: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quantas pessoas estão determinando a bênção? Quantas pessoas estão dizendo para Deus como Ele tem que agir, como Ele tem que fazer, por que Ele tem que fazer? Quantas pessoas estão decretando, determinando, ordenando? Estão se apossando da bênção. Meus irmãos, nós estamos na total dependência de Deus. Como diz um antigo um hino, né, que nós costumamos cantar, não é tão antigo assim: se Ele curar, Ele é Deus; se Ele não curar, continua sendo Deus. Então a questão não é curar ou deixar de curar. Deus não deixou de ser Deus. Não é porque eu estou passando por uma situação adversa que Ele deixou de me amar, Ele me ama menos, Ele não tem nenhum compromisso comigo. Não, irmãos, Ele continua nos amando da mesma maneira. Ele continua sendo Deus da mesma forma. Esse homem não determina nada. Ele humildemente pede: Senhor, se tu quiseres. Ele reconhece que o Senhor tem poder, mas ele deixa a critério do Senhor curá-lo ou não. Aí diz o texto: se tu quiseres, pode purificar-me. E no verso 3 diz: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Lembra um hino que antigo costumava cantar? Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou. Essa é a diferença. Quando o Senhor toca, a questão não é ser tocado ou não, a questão é a forma como o homem se aproxima. E o Senhor, pela misericórdia, estende a mão e toca. Se você tocasse um doente assim, você era considerado imundo, pelo menos cerimonialmente. No entanto, Jesus toca esse homem e há uma inversão: quer ser limpo. E imediatamente aquele homem se viu livre do seu mal. Porque no verso 3 diz assim: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aquele mal desapareceu por completo. Aqui, meus irmãos, nós vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então o pecado, quando eu estou com meu coração tomado de lepra, quando eu sou um pecador, me aproximo do Senhor, reconheço que eu não consigo me livrar daquele mal, mas eu sei que Deus é poderoso. Ele vem, toca-nos, nos purifica e muda o nosso estado. É isso que o Senhor fez aqui, é isso que o Senhor quer realizar e continua realizando nos dias de hoje. Mais do que uma cura física, é a cura espiritual. Mais do que ter um coração bom, um coração transformado pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus transformadora. Este homem, ele reconhece. Só que Jesus diz para ele: agora você vai e se apresenta perante o sacerdote, porque aquele que te condenou a viver isolado, no leprosário, e que te impediu de você estar em família, na sociedade, e entrar na sinagoga ou no templo para adorar, este sacerdote agora vai te dar um aval para você retornar à sua família, à sociedade, ao culto. Seja no templo, seja numa sinagoga. Agora você pode retornar. O milagre, irmãos, que acontece nos tempos tem que ser confirmado. Esse homem se apresentou.
e ofereceu os sacrifícios necessários. Ele testificou do milagre que o Senhor havia realizado. Você imagina esse homem retornando para casa, retornando para a sociedade, retornando para o culto. Muitas pessoas alcançam até bênçãos do Senhor, a cura, o milagre, a restauração de certas situações. Mas quantas pessoas só se aproximam para receber, depois se afastam? Quantas pessoas se aproximam somente porque estão passando por uma grande crise, mas depois não querem mais nenhum compromisso com Deus? Quantas pessoas se apresentam para receber o milagre, mas depois não querem saber mais de andar com o Senhor? Eu não sei qual o posicionamento desse homem depois de tudo isso que aconteceu com ele, porque a Bíblia não fala. Mas nós podemos falar isso para você. Como você tem andado na presença do Senhor? Nós estamos vivendo um período de pandemia. As pessoas estão em quarentena. Essa questão de sair ou não sair de casa, essa luta, essa dificuldade que nós estamos enfrentando, essa briga governamental de governador com presidente, presidente com governadores, e ninguém se entende, ninguém sabe ao certo com quem sequer está a verdade. Estamos no meio desse caos social, mas aí a questão, quando tudo isso acabar, hoje talvez você esteja cultuando em casa, buscando o Senhor, orando mais, mas depois que tudo isso acabar, quando tudo, se Deus assim o permitir, voltar pelo menos aquilo que nós chamamos de normalidade, você voltar ao seu trabalho, ao seu emprego, voltar a poder frequentar a igreja. Será que você vai voltar realmente a frequentar a igreja? Será que você vai voltar a estar na presença do Senhor? Será que você vai retornar a sua vida diária na presença do Senhor? Essa que é a grande questão. Este homem recebeu uma ordem, vai e se apresenta ao sacerdote. Oferece os sacrifícios. Você vai se apresentar perante o Senhor. Você vai oferecer os sacrifícios, que é o seu culto, que é a sua adoração, a sua vida no altar. Como será a sua vida daqui para frente? Hoje nós estamos passando um momento difícil. Mas Deus é poderoso para sanar tudo isso. Tanto que Ele diz, se tu quiseres, pode purificar. Não compete a mim determinar nada, mas compete a mim me aproximar, adorar e reconhecer que o Senhor tem poder. E pela sua misericórdia e graça, Ele pode me atender ou não. Mas uma coisa eu sei, Ele continua sendo Deus, Ele continua me amando e Ele continua sendo aquele que estende a sua mão, ainda curando e libertando muitas pessoas. Essa palavra eu quero deixar com você. Como está o seu coração hoje? Se está afastado do Senhor, se aproxime dEle. Se humilhe perante o Senhor. Reconheça a sua soberania. Volte a ter comunhão com Ele. E peça que Ele toque no seu coração e te dê um coração transformado pelo poder do Evangelho. Agora, se você está bem com o Senhor e está diante de uma grande crise, se aproxime dEle, busque dEle a solução para Ele calmar seu coração. Vamos estar orando juntos para que haja uma paz, que esse mal seja sanado e que possamos estar de volta à nossa normalidade, juntos não somente do nosso trabalho, na igreja, mas quem sabe dos nossos familiares. Hoje, quantas famílias estão divididas, afastadas umas das outras, devido a essa situação? Precisamos da intervenção do Senhor com urgência. Precisamos da graça e misericórdia dEle. O pecado é grave. O pecado é terrível. Por isso que o Senhor veio pagar um alto preço por nós para nos libertar do pecado. Mas Ele também nos liberta dessa pandemia e desse mal que nos assola. Vamos orar, pedir sempre que o Senhor, pela misericórdia, estenda sobre nós a sua mão. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a direção certa. E o término de tudo isso, volte-se para o Senhor. Não deixe o Senhor de lado, mas busque ainda mais, louvando e engrandecendo o seu nome. Amém? Que Deus te abençoe.